Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita. E é com muita alegria que nós continuamos nessa noite nosso 11º A Marte, que esse ano tem como tema, como tem aqui na divulgação, Semente que Desperta é Semente em Movimento. Hoje a gente tem a alegria de contar com o companheiro Arthur Valadares, de São Carlos. E desde já eu gostaria de agradecer ao Arthur, ao pessoal que está acompanhando ele, pela disponibilidade de vocês de vir até aqui, nos ensinar um pouquinho, tá? Depois agradecer a presença de todos vocês nessa noite. E a gente tem tido palestras maravilhosas, eventos, ontem à noite, hoje de manhã. Com certeza hoje será uma noite muito especial. Continuando depois o evento, na próxima terça-feira nós teremos palestra com o psicólogo André Bordini, de Ribeirão Preto, que vai falar na terça-feira às 8 horas da noite aqui no centro. Tá? E depois no próximo domingo, que vai ser o encerramento da evangelização de manhã, e depois à noite tem a nossa apresentação artística, de música, teatro e o encerramento aí do evento. Antes de começar, gostaria de dar alguns recados e fazer alguns agradecimentos. Primeiro, agradecimento aos departamentos que se uniram, para que o evento fosse possível. Então, o Grupo Mosaico da Fé é um grupo de pessoas que se junta aí há alguns anos para poder realizar o Amarte, que é um encontro de artes e estudos espíritas. E para poder fazer esse evento, a gente precisou contar com a ajuda financeira de alguns departamentos. Então, as Proletárias do Bem, a ajuda do Grêmio, da Evangelização, da Mocidade Espírita de Bebedouro, do CAEC, do Centro Espírita, da própria diretoria do centro, então, do IA também, do Colégio IA, que patrocinou as camisetas. Então, sem eles não seria possível a realização do evento, justamente para custear a vinda dos palestrantes e custear tudo que a gente tem aí de gasto durante o evento. Gostaria também de dar um recado que as proletárias estão fazendo um mini bazar, de mimos aí para o Natal. Então são presentes com valores bem acessíveis, que vocês podem encontrar ali no fundo, no varandão. E tem 2 quadros, não sei se vocês viram quando vocês entraram. Tem 2 quadros na lateral do salão, lá no fundo, que também estão à venda. Então, para saber os valores é só consultar. Os 2 estão vendidos? Então, que bom. Então, desconsidere, esquece os quadros, então é só para apreciar. Então, mas de qualquer forma, então, os mimos estão lá no fundo para vocês conhecerem o trabalho dos proletários. Em fevereiro nós teremos a Conresp, já é um evento bastante conhecido, acredito que de todos. É um evento que acontece durante o Carnaval, um encontro da família espírita. E o ano que vem vai ser na cidade de Barretos. Então, já tem um material aqui de ficha de inscrição, já tem os folders com as palestras e tudo mais. Então, se vocês se interessarem, é só procurar a Flávia na secretaria para poder fazer as inscrições e pegarem mais informações. Outra coisa, a gente tem agradecido as pessoas que, porventura, estiverem aqui presentes ou que não estão aqui presentes, que o centro passou por uma readaptação aí material, a parte dos banheiros, da cozinha, toda a parte ali do fundo, ar-condicionado em algumas salas, uma reforma bastante importante que se iniciou há alguns meses. A parte elétrica foi toda refeita também. Então, gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que colaboraram com essa reforma, e contamos com a ajuda de vocês para que a gente consiga continuar a reforma que deve se iniciar a partir do ano que vem também. Tá? Isso. E se vocês quiserem se tornar sócios do centro para colaborar, para conseguir manter toda a estrutura, vocês podem se associar aí com as meninas lá na frente também, com a Flávia. Tá? Eu acho que é isso. Bom, hoje, então, como agradecemos também o pessoal do domingo à noite, que cedeu o espaço para que a gente pudesse fazer essa palestra, e então, para que a gente tenha a presença dessas pessoas, eu vou chamar o Dorvanil para poder fazer a prece inicial. Boa noite a todos.
assemelha a espiritualidade que o Espiritismo é dos espíritos e o movimento espírita é dos espíritas. Este movimento da Marte, então, é um movimento onde reúne os espíritas demonstrando o movimento de uma doutrina da qual temos em proporção no país pequena, mas quando nós juntamos em movimento, nós representamos alguma coisa na sociedade. E, portanto, nesse 11º Marte, vamos, nesta oportunidade, fazer uma oração em favor do movimento espírita, que depende de cada um de nós, que é a maneira do que disse o apóstolo Paulo, que somos cartas vivas do Cristo. E que sim, como espírita, possamos, por onde passarmos, onde estivermos, sermos esta carta em nome da doutrina espírita. Vamos orar a Deus e Jesus, pedindo que nesta noite, em continuação ao nosso movimento, e os amigos espirituais, aqueles que são responsáveis pelo movimento espírita nesta instituição, bem como aos amigos espíritos que comandam, que administram e assistem o movimento espírita na região Ribeirão Preto, que nos assistam nesta noite. E vamos fazer a nossa rogativa com a oração de Jesus, nosso Mestre, disse aos discípulos que quando quiserdes falar com o meu Pai, diga assim: Pai nosso, que está no céu e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, agora e sempre, e que assim seja. Com esta oração, abrimos o nosso trabalho da noite, que é a palestra do companheiro Arthur São Carlos. Passamos a palavra ao Vitor e continuo falando. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação do nosso companheiro Arthur. Como eu disse anteriormente, ele é da cidade de São Carlos e ele trabalha na Associação Espírita Obreiros do Bem. E nessa associação eles coordenam, ele coordena um grupo, um núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, o NEP, Paulo de Tarso. E na vida profissional, ele está cursando doutorado em engenharia mecânica. Tá? Então gostaria de receber uma salva de palmas do nosso companheiro Arthur. Boa noite a todos. Que tenhamos uma noite envolvidos na paz e na luz do Mestre, que possamos sair daqui revigorados, fortalecidos para as lutas de autotransformação a que todos somos convidados.
Gostaria desde já de agradecer o amigo Vitor, representando aí toda a casa, pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês, fazendo novas amizades, estendendo os laços fraternos sob a luz, sob o amparo do nosso Mestre. Dentro do Evangelho, nas lições do Cristo, uma expressão ou um elemento é quase que central nas suas falas, nas suas pregações. Quando Jesus nos fala a respeito do reino de Deus, uma das expressões que mais se repete no Evangelho do Cristo. O que seria esse reino, entendido também, tanto no aspecto exterior como interior, mas um reino em que um dia a terra se pautará, ou um reino que um dia envolverá, abarcará toda a terra, na qual as criaturas humanas viverão sob a lei divina, instruídas, orientadas e conduzidas pela lei divina, viverão efetivamente como irmãs, irmãos uns dos outros, em que a fraternidade regerá as relações entre as pessoas, em que a humildade será traço marcante de cada indivíduo, em que o amor e a caridade serão os elementos centrais de todas as vidas. Essa é a proposta, esse talvez seja um anseio de todos os povos em todos os tempos. Viver em uma sociedade justa, viver em uma sociedade regida pelo amor, viver em uma sociedade harmônica, onde todos podem amparar uns aos outros, onde a injustiça não impera. Talvez seja esse o maior anseio de todas as criaturas humanas, onde os lares sejam redutos de paz, que naturalmente haverão de refletir numa sociedade pacífica, em nações que vivem ou que convivem como irmãs. Talvez seja esse o maior anseio hoje de nós outros criaturas que laboramos nas escolas religiosas diversas, ou mesmo que não pertencemos formalmente a uma escola religiosa, mas esse é o nosso grande objetivo, alcançar esse estado de uma humanidade regenerada, uma nova era em que as relações e mesmo as pessoas se regerão por outros princípios. Isso é, em suma, o reino de Deus, um reino que um dia haverá de ser ou de se estender por toda a terra. Mas esse era também um anseio no tempo do Cristo. Os próprios judeus já consideravam esse conceito, à época de Jesus, com outro nome, mas com a ideia central sendo a mesma. Para os judeus, Olam Rabá, ou mundo vindouro, a era vindoura, uma era que haveria de ser inaugurada ou construída a partir da vinda do Messias, que era a grande esperança daquele povo. À época do Cristo, aquela nação submetida a um jugo pesadíssimo, o jugo de Roma, que coordenava ou controlava praticamente todo o mundo conhecido de então, estendendo o seu poder de dominação, levando certo progresso às criaturas, mas, vamos dizer assim, na realidade do dia a dia, mantendo as mesmas defasagens ou as mesmas distâncias entre ricos e pobres, entre excluídos e os privilegiados da sociedade. Então, mais do que nunca, nas vésperas da vinda do Cristo, aquele povo ansiava, desejava e como que sentia no ar que algo estava para mudar. Aquela promessa que vinha desde os profetas, desde Moisés ou mesmo antes dele, eles sentiam que algo estava para se concretizar. Sentia-se no ar. Projetavam todas as suas esperanças naquele Messias, que haveria enfim de libertar aquela nação do jugo opressor e dar início a uma era, ou a esta era vindoura, Olam Rabá, que marcaria um novo período para a terra, um período onde as nações viveriam em paz. Porque o conceito deles de Olam Rabá, de mundo vindouro, não era um mundo vindouro apenas para Israel, não era um mundo pacificado apenas para Israel. A visão dos sábios maiores, vamos dizer assim, dos mais conhecedores da lei, era a visão de que esse reino, esse mundo se estenderia a todas as outras nações que viveriam como irmãs. Então essa era a grande esperança daqueles homens e mulheres naquele período que antecedia a vinda do Cristo à terra. E então começam-se a ouvir boatos de que um jovem pregava nas regiões da Galileia a respeito do tão falado, tão esperado reino de Deus. As esperanças começaram a ficar ainda mais fortalecidas. Será que enfim chegou o momento da grande transformação? Será que enfim
chegou o momento da nossa libertação do jugo romano? Será que, enfim, chegou o momento da paz? Chegou o momento da liberdade? Chegou o momento em que poderemos bem servir a Deus segundo as nossas concepções? Em que não teremos mais que prestar contas aos romanos de tudo que fazemos? Era essa a grande esperança daquele povo. E a projetavam toda naquele rabi, naquele jovem galileu que começava a trazer ideias novas, que começava a falar não mais de um reino de César, mas agora de um reino de Deus, em contraposição, não mais a pax romana, a paz que César prometia a todos os povos conquistados. Lhes levarei a paz, mas por meio do domínio e da força. Nós iremos conquistá-los, mas pensem pelo lado bom, lhes traremos paz e progresso, mas efetivamente o que acontecia? As mesmas discrepâncias de sempre. Então ele começou a falar de uma outra paz, não a paz que o mundo pode dar, mas a minha paz vos dou. Então ele começa a trazer essas ideias novas, e naturalmente que começou a conquistar muitos seguidores, muitos corações, porque acreditavam que enfim havia chegado o momento da liberdade. Mas depois de 3 anos de uma tarefa pública que arrastou multidões, que começou a incomodar todo um modelo vigente de materialismo, de predominância dos valores materiais, mesmo quando se falava de religiosidade, começou a incomodar políticos e religiosos de então. Depois de 3 anos, algo inesperado acontece para todos aqueles seguidores que aguardavam ansiosamente pelo desfecho daquela história que havia começado há 3 anos com aquele rabino tão jovem. O que acontece? Em determinada noite, traído por um dos seus seguidores, ele é entregue às mãos dos romanos e, no entanto, nada faz. Simplesmente não reage. Segue em silêncio para o julgamento, do julgamento sobe em silêncio o Calvário, e naquela cruz, proferindo algumas últimas palavras marcantes, deixa a terra e deixa os seus seguidores com aquele ar de espanto. Onde a liberdade esperada? Onde o reino de Deus? Onde a paz que ele prometia, ou esse mundo novo que seria a consequência da vinda do Messias? Até mesmo os apóstolos dele começam a duvidar. Será que seguimos ao homem certo? Pois se era ele o Messias, onde a libertação de Israel? Se era ele o esperado, por que diante de tamanha injustiça sequer questionou? Ou sequer revidou? Ou sequer exigiu justiça? Como explicar onde o nosso sonho, onde o nosso anseio de liberdade, de um mundo novo? Mas eis que, implicitamente, por várias vezes, aquele mesmo jovem transmitiu a mensagem de como se daria de fato a construção desse mundo novo. Do que era de fato o reino de Deus que ele viria trazer. Por várias vezes ele falou, por várias vezes ele deu as pistas, mas desatentos que éramos, não conseguimos compreender senão com o tempo, senão com a experiência. Alguns, logo após o desencarne, já começaram a entrever de fato qual era o plano daquele indivíduo, daquele jovem rabino. Outros, apenas ao longo dos séculos, nós outros temos entendido o que é verdadeiramente a proposta do Cristo, quando nos fala do reino de Deus. Porque para a gente entender melhor o que se passou ali, é preciso compreender que existiam basicamente 2 concepções do Messias e do que ele viria fazer quando aqui estivesse entre nós. 2 concepções ou interpretações principais da Torá e de todas as escrituras que definiam ou que previam as predições que falavam a respeito do Messias aguardado. A majoritária dessas compreensões, dessas interpretações, era aquela do chamado Messias davídico. O Messias que haveria de vir
e de fato libertar Israel, libertar toda a humanidade por conseguinte, mas por meio da espada. Um Messias guerreiro, um Messias que viria num cavalo, coordenando os exércitos de Israel rumo à revolução frente ao maior império que já vimos na terra, ao mais poderoso, talvez, dos impérios da terra. Era essa a concepção mais aguardada. Um reino de Deus que seria construído de fora para dentro, por meio da força e da imposição, porque era assim como eles concebiam as conquistas de então. Os reinos que eles conheciam eram todos formados assim. Como conceber outro reino que não fosse construído a partir do saque, da violência e das guerras? Era essa a visão prioritária que eles tinham. Todos os reinos da história haviam sido construídos dessa maneira. Então era essa a visão mesmo entre os apóstolos. Narra-nos Humberto de Campos, em algumas de suas mensagens, que até mesmo na entrada triunfal em Jerusalém, alguns dos apóstolos aguardavam o momento em que Jesus anunciaria a revolução. Em que Jesus, enfim, diria: é agora o momento de nos rebelarmos e de nos voltarmos contra o jugo romano. Mas é então que na última ceia, Jesus deixa claro qual era a sua proposta. E ali os apóstolos começaram a entender que talvez não fosse bem como aguardavam. Porque essa visão é uma visão, muitas vezes, que terceiriza o nosso papel na construção desse reino. É mais fácil impor, é mais fácil usar dos recursos da violência, do que ter de fazer algo que diga respeito a mim para contribuir na construção desse reino. Então era essa a visão majoritária. Mas existia também outra, não tão bem vista, não tão procurada, não tão bem difundida, mas existia, que era a visão do Messias de Isaías. Esse profeta que é praticamente um quinto evangelista na fala dos estudiosos, porque falou tanto do Cristo há tantos anos antes dele vir, cerca de 700 anos antes de o Cristo estar aqui conosco. Várias das predições e previsões sobre como o Cristo agiria na terra, lá se encontram no livro de Isaías, os cânticos do servo do Senhor. Mas qual era a visão dele? E como ela destoava tanto da visão majoritária? Na visão de Isaías, o Messias haveria sim de trazer essa libertação para a terra, essa liberdade para a terra, mas não por meio da espada, não por meio da força ou da violência, mas sim por meio da sua exemplificação, do seu sacrifício pessoal, da sua humildade e da sua renúncia. Haveria de mostrar o caminho para que construíssemos esse reino, para que pudéssemos tomar esses caminhos ou seguir os passos na edificação, na construção desse reino. Então o Messias, que seria, diferentemente do davídico, o Messias servo, o Messias sofredor, o Messias humilde, o Messias do exemplo. Era essa a ideia dessa outra concepção. Então a gente vê Jesus sendo preso, crucificado, e na cruz a gente ouve o Mestre a nos dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Muitos de nós, ao ouvir essa fala do Cristo, creio, pensa, Jesus teria lhe fraquejado. O que para nós parece até contraditório, mas como? O Cristo de Deus, o Espírito mais puro que já desceu à terra, fraquejando? Se tantos outros tiveram perante a morte, perante os mais difíceis testemunhos, uma postura de tamanha serenidade, os seus próprios seguidores, a serenidade de Paulo diante da morte era tamanha que seu verdugo tremia na hora de cortar a cabeça. Sócrates, na hora de tomar a cicuta, demonstrava tamanha serenidade espiritual que até assombrava os seus seguidores. Como o Cristo de Deus poderia fraquejar? Poderia duvidar do amparo desse Deus que Ele nos revelou sendo um Pai amoroso e bondoso em todos os instantes? Mas é que a gente não percebe que essa fala do Cristo era, na verdade, a resposta ou a indicação de que tipo de Messias Ele era, ou de que tarefa Ele veio executar aqui na terra. Nós não refletimos nisso, mas quando nos aprofundamos no estudo, vamos percebendo que essa fala não é originariamente dele.
Jesus estava citando um texto, mais especificamente o Salmo 22, versículo 2. Se a gente abrir, qualquer um que abrir na sua Bíblia, de acordo com a tradução, estará lá: Deus meu, por que me abandonaste? Ou por que me desamparaste? Salmos que eram uma literatura básica de todo judeu. Conheciam de cor, estudavam aquilo desde os 4 anos de idade, desde a mais tenra idade. Decoravam os salmos, porque eram cantados na sinagoga, eram cantados em casa, eram cantados na Páscoa. Então todo judeu sabia aquilo de cor. A maioria, a grande maioria deles, mais de 90%, sequer sabia ler. Então era tudo tradição oral. Guardavam e justamente eram cantados justamente para facilitar a memorização daqueles textos. Então qualquer um que estivesse ouvindo Jesus ali, naquele contexto, naquele momento, ao ouvir aquela fala, já faria a ponte com o Salmo 22. E você pode se perguntar: e o que tem isso a ver? O que fala o Salmo 22? Ou como era conhecido o Salmo 22? Como um dos principais salmos messiânicos. Os salmos que falam do Messias, de como ele seria, do que ele faria. Mas de qual Messias o Salmo 22 fala? Do de Davi ou de Isaías? O Messias de Isaías. Vários dos lances, dos acontecimentos da crucificação do Cristo encontram lá a sua referência no Salmo 22. A sede do Cristo, o fato de que suas vestes seriam repartidas, e uma série de outros acontecimentos da crucificação estão ali no Salmo 22. Então o que Jesus fazia era dar a resposta que aqueles que ali olhavam para aquela cena sem saber o que acontecia guardavam. Ele dizia: vocês não seguiram a ninguém errado, vocês não seguiram a pessoa errada, não deu tudo errado, mas é que, diferente talvez do que vocês esperavam, eu não vim para estabelecer a paz na terra por meio da espada. Eu não posso utilizar das mesmas ferramentas do mal para estender o meu reino nos corações. Eu não sou o Messias de Davi, eu sou o Messias de Isaías, o que, pelo exemplo e pelo sacrifício pessoal, haverá de demonstrar como se constrói o reino de paz nos corações. Então era essa a ideia dessa fala do Cristo. Ele deixava ali a sua mensagem de como esse reino haveria de ser construído nos corações e na terra como um todo. Não com as mesmas ferramentas, com os mesmos mecanismos de todos os reinos construídos até então, mas agora de uma maneira diferente. E justamente por ser de uma maneira diferente, esse reino tem resistido aos séculos, diferentemente de todos os outros reinos que já existiram. Onde está o Império Romano hoje? Mas o reino do Cristo se estende cada vez mais no campo dos corações. Dizem até mesmo que Napoleão Bonaparte, quando estava na ilha de Santa Helena, exilado, meditava: eu, Alexandre o Grande, Júlio César e todos os outros construímos reinos ou impérios enormes, mas todos baseados ou pautados, construídos sobre o sangue e sobre as lágrimas. No entanto, aquele Galileu de Nazaré construiu ou iniciou a construção de um reino construído sobre, ou baseado sobre o amor. E até hoje o reino dele persiste. E até hoje milhões e milhões de corações seguem os seus passos e seriam capazes de dar a vida por ele. Todos os nossos impérios se esvaíram. Então eis aí o segredo desse reino, que será construído de uma maneira diferente. Mas não foi essa a primeira vez que Jesus deixou-nos uma pista a respeito de como seria a construção desse mundo de paz. Por várias vezes no Evangelho, ele se utiliza de parábolas para definir para nós algumas características de como seria esse reino e a sua construção. A que nós selecionamos hoje para ser a linha central de nossa reflexão se encontra no capítulo 4 de Marcos, uma das mais singelas parábolas de Jesus, comparando o reino de Deus a uma semente. A semente, ou um grão de mostarda, que é das sementes a menor de todas, mas que, tendo sido semeada, cresce.
vai crescendo, se desenvolvendo, torna-se uma hortaliça, uma árvore mesmo, capaz até mesmo de aninhar os pássaros em seus galhos. Implicitamente nessa parábola, Jesus traz algumas indicações importantíssimas a respeito de como se dará a construção desse reino e qual o nosso papel nesse processo. O que nós temos aprendido, e Emmanuel nos diz isso, no livro O Consolador, questão 290, ele vai dizer que as parábolas do Mestre são como que sementes divinas, que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e sabedoria para a humanidade inteira. Cada parábola é uma semente. À medida que o Espírito vai galgando os degraus da evolução, no transcurso do tempo, essa semente vai se desenvolvendo. E a compreensão ou os frutos que ele consegue extrair dessa parábola vão sendo cada vez mais abundantes, cada vez mais ricos. É isso que vai acontecendo conosco à medida que vamos nos evoluindo no estudo do Evangelho. De uma mesma lição conseguimos extrair cada vez mais, e algo que nos maravilha e tem nos maravilhado sempre no Evangelho: nunca acaba. Por mais que você aprofunde, chega alguém que vai mais fundo. Chega um benfeitor que traz algo que você se espanta. Eu jamais pensei nisso. Porque, como nos diz Narcisa, ou como ela diz a André Luiz, no primeiro capítulo do livro dos Mensageiros, à medida que crescemos para o Senhor, os seus ensinos crescem igualmente para nós. Na medida em que crescemos na exemplificação, nosso olhar se aclara e conseguimos penetrar mais fundo no Espírito por detrás da letra, extraindo, escavando ali os diamantes escondidos por detrás do véu da letra. É isso que ele está dizendo. E essa parábola é uma dessas. Uma parábola aparentemente simples. Uma sementinha lançada no solo que vai crescer e vai virar uma árvore. Para muitas pessoas pode parecer simplesmente uma historinha banal, mas não é. Vamos destacar aqui pelo menos 3 pontos que julgamos fundamentais e que dizem respeito à nossa ação no mundo na contribuição da edificação desse reino. O primeiro ponto, que é muito interessante: onde a semente se desenvolve? Dentro ou fora do solo? Isso é interessante porque quando a gente pega, por exemplo, o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, Jesus vai nos trazer ali uma série de parábolas do reino. Todas falando do reino de Deus, ou do reino dos céus. Mas tem um elemento em comum em quase todas elas. Se não vejamos, Jesus vai falar da parábola do semeador. Sementes crescendo dentro do solo. Jesus vai falar da parábola do joio e do trigo. Sementes crescendo dentro do solo. Jesus vai falar da parábola do tesouro escondido, o tesouro que estava dentro do solo. Jesus vai falar da parábola da pérola preciosa, a pérola que se desenvolve dentro de uma ostra. Jesus vai falar da parábola dos peixes, da pesca, os peixes que se encontram dentro do mar. Jesus vai falar da parábola do fermento, o fermento que é colocado dentro da massa. Qual o elemento em comum entre todas essas parábolas? Interioridade. Tudo é algo que está dentro de outro algo e que se desenvolve dentro desse outro algo. Interioridade. Jesus implicitamente estava falando aos apóstolos e aos seus seguidores: este reino, ao contrário do proposto por César, não virá de fora para dentro, por meio da imposição, da força ou da coerção. É algo que começa por dentro de cada criatura e que um dia haverá de se manifestar no reino exterior, a partir como o símbolo da árvore que gera frutos. Jesus estava dando a mensagem clara de que o reino haverá de começar dentro de cada um de nós, em cada coração, para só então um dia, quando todos os corações já tiverem se rendido a esse reino, poder se manifestar exteriormente na terra. O dia que cada mundo interior na terra for regido por Deus, a terra será regida por Deus. O dia que cada coração se vincular às leis divinas, às leis humanas, serão reflexo das leis divinas. Prescindiremos até mesmo dos tribunais e dos juízes, então,
porque cada um será o próprio tribunal de si mesmo. Então essa é a ideia central que passa desapercebida, que os apóstolos não entendiam. Eles aguardavam que Jesus chegasse e com um processo de mágica transformasse todas as criaturas em criaturas pacíficas e harmoniosas. Que o reino fosse construído apenas naquele curto período de tempo que ele teve de pregação entre nós. É isso que eles aguardavam. Porque era mais fácil, não é? Isso não exige nada de nós. Jesus vem com a varinha mágica e transforma o mundo no mundo regenerado. Nós nem precisamos mover o dedo para fazer isso. Mas é essa a ideia que Jesus está nos transmitindo. Ao se referir dessa semente, ao se utilizar do exemplo dessa semente, ele está falando que o reino começa do menor para o maior, sempre em degrau a degrau, do indivíduo para as famílias, das famílias para a sociedade, da sociedade para o mundo. Escalonadamente, degrau a degrau, porque como a gente vai aguardar a paz entre as nações se nós não conseguimos viver em paz sob o mesmo teto? Se a nossa casa não é um reduto de paz, como vamos aguardar que o mundo seja pacífico? Ou, primeiramente, se não temos buscado a paz interior, como vamos querer pacificar o mundo? O que nós vamos dar se não temos? Por isso Francisco dizia, para pregar a paz, é preciso, pelo menos, se esforçar por tê-la antes em si mesmo. Porque nós damos aquilo que temos. Nós só damos o que temos. Se eu não me esforço por edificar essa paz em mim, como cobrar que o mundo a tenha? Como exigir dos outros que a tenham? Então essa ideia tem de começar de mim, dentro de mim, da minha vida interior. E aqui fica outra reflexão importante para nós. Cuidar da nossa vida interior. Eu me lembro da parábola do semeador, está dito no início assim: eis que o semeador saiu a semear. Mas não fala que ele parou de semear. Ele saiu e segue semeando. Então, semente não falta. A questão é, como tem sido preparado o solo para recebê-las? Porque semente sempre chega na nossa vida, sementes do bem, mas como está o solo da nossa alma para recebê-las? A parábola do semeador é disso. Ela vai falar de como eu posso preparar o solo do meu coração para receber as sementes divinas que estão sempre caindo. Todos os dias, 24 horas por dia. Então é cuidar da sua vida interior. Isso é fundamental no mundo em que a gente vive hoje, em que a gente é constantemente impelido a viver desconectado de nós mesmos. Você é atraído por uma série de coisas fora de você, então você não se conhece, você não sabe o que você sente, você não conhece as suas emoções, você não tem vida interior. E quando as coisas dão errado lá fora, aí você vai buscar o apoio aqui dentro, não tem, porque você não construiu. E aí você desespera. Então, às vezes a gente, sobretudo jovens, né? Não só jovens, hoje em dia quase todo mundo mesmo, né? A gente mergulha na realidade virtual, não que a realidade virtual seja um problema, mas nós precisamos aprender a usá-la, porque muitas vezes nós mergulhamos nela e esquecemos completamente de nós. Vivemos só naquilo ali. E quando vem as dificuldades da vida, você vai buscar apoio interior, cadê? Não preparou. E aí entra em desespero. Então a gente precisa entender que nós precisamos, antes de tudo, fazer o mergulho interior, sem o qual não alcançaremos paz alguma. Nada fora de nós poderá nos dar a paz, se não fizermos esse mergulho interno. Cuidar da vida interior, meditar, alimentar a nossa alma com o alimento edificante dos livros edificantes, leituras edificantes. Cuidar disso. Porque se você não alimenta a sua alma, ela entra em anemia espiritual. Aí você não tem força para fazer nada, como alguém que ficasse sem comer. Se você não estuda, não busca ampliar os seus conhecimentos, o seu universo, a sua alma vai atrofiando nesses aspectos. A sua vontade vai perdendo a força. E aí você não consegue fazer as transformações de que carece. Então é isso, né? Eu li esses dias
o livro do Leon Denis, Problema do Ser e do Destino da Dor, tem um capítulo lá que chama A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. Magnífico. E o foco central do capítulo é isso. O segredo da felicidade está na vida interior que soubermos criar. O sábio é aquele que cria desde este mundo um refúgio interior para si mesmo, um refúgio inalcançável pelas tempestades de fora. Por mais que os trovões rujam aí fora, ele consegue manter-se equilibrado e bem para seguir adiante, porque tem vida interior, tem lastro interior. Então é aquela fábula de La Fontaine. Nós temos cuidado ali, ajuntado os recursos para os invernos da vida, igual as formiguinhas sensatas e prudentes, ou nós temos vivido como cigarras desatentas, esquecendo-se de que o inverno chega sempre, porque é ciclo. A nossa vida é de estações também. E o inverno vai chegar, o inverno representando as provações. Então a gente vive lá o verão e a primavera desatentos, aí de repente chega o inverno, não acumulamos nada aqui dentro para lidar com o inverno. Essa é a ideia, é ter esse papel, agir sensatamente e prudentemente como as formiguinhas, que vão acumulando, estudando, se preparando, se fortalecendo, porque sabem que na vida os invernos vêm como recursos de aferição de valores. Então esse é o primeiro ponto que acho fundamental a gente destacar nessa parábola. A interioridade do rei. O convite do Mestre para prepararmos o nosso mundo interior, o solo do nosso coração para receber a semente, que é lançada aqui, por exemplo, quando nós buscamos a casa espírita, quando nós buscamos uma casa religiosa, quando nós lemos um livro. Se o solo do nosso coração não está preparado, a semente bate e não entra. A semente bate no solo compactado, ela não entra, que é o primeiro tipo de solo. É preciso arar o solo, é preciso trabalhar, é preciso aprofundar o solo. Isso a gente faz com vida interior, trabalho interior, meditação, prece. Quantos de nós reserva diariamente um tempo para fazer? Para estudar, para meditar? A gente gasta horas por dia com a higiene do corpo, que é importante, obviamente, mas quanto nós temos gastado por dia com a higiene da alma? Meditar nas emoções que temos cultivado, nos pensamentos, ou guardar um tempo para ler, para alimentar a nossa alma. Então isso é importante a gente refletir, porque se você não cuidar de si, como é que você vai cuidar dos outros? Como é que você vai estender esse reino se você não tem se esforçado por construir o primeiro em ti? Só assim você vai ter o que dar, ter o que levar adiante, ou ter como estender essa influência bendita, abençoada do nosso Mestre. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e Jesus frequentemente se utiliza disso, Jesus usa analogias da natureza. Jesus usa exemplos que envolvam a natureza e, acima de tudo, os tempos, os ciclos que marcam a natureza. Porque ninguém planta uma semente hoje e está esperando colher amanhã. Qualquer agricultor sabe que ele vai plantar hoje e até ele poder colher, ele vai ter muito esforço, empenho em cultivar, em proteger, em regar aquela semente para que possa usufruir dos frutos que estão ali em potencial. O que Jesus queria dizer, portanto, ao se utilizar de uma semente para comparar isso com o reino de Deus, que não seria um processo instantâneo. Os discípulos estavam aguardando um processo instantâneo, uma conversão automática ao bem de todos aqueles espíritos. Seria isso possível? Ou seria isso de conformidade com as leis divinas? Seríamos realmente bons se fôssemos constrangidos a isso? Haveria realmente um bem se fosse uma imposição? Ou o bem é uma escolha? Dentre dois caminhos possíveis, a escolha de um lado. Então Jesus queria ressaltar a necessidade do tempo para a construção desse reino. Primeiro em cada indivíduo, para que depois pudesse se estender a toda a terra.
Porque o tempo só respeita aquilo que ajudou a edificar. Tudo que ele não ajudou a construir, ele também leva, ele também destrói. Então, ao ressaltar a importância do tempo, Jesus ressaltava também a importância de uma virtude essencial na construção do reino de Deus em nós: paciência. E outra irmã gêmea dela, perseverança. Quando aparece paciência no Evangelho, vocês podem perceber que muitas vezes em outras traduções está traduzido como perseverança, porque as duas palavras vêm da mesma palavra grega, hipomone, como a nos dizer que são virtudes irmãs. Paciência e perseverança não se desgrudam, porque a gente acha que paciência às vezes é uma virtude passiva, é só eu esperar e as coisas vão se acertar. Mas não, paciência é fazer tudo o que está ao meu alcance e entender que para além disso compete ao tempo de Deus. Não é então uma virtude passiva, é muito ativa, só que de uma ação sem ansiedade, de uma ação sem precipitação. Por isso Emmanuel define paciência como obstinação pacífica naquilo que nos propomos realizar. Ser paciente é ser obstinado, mas pacificamente, sem ansiedade, sem agressividade, sem exaltação. Isso é ser paciente. E sem essa virtude, você não constrói nenhuma outra, das outras, melhor dizendo, que são as virtudes do reino dos céus, ou do reino de Deus. O próprio Mestre nos diz, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, na vossa paciência ganhareis as vossas almas. Olha que fala bonita. É como se ele dissesse assim: a moeda pela qual você ganhará ou adquirirá você mesmo é a moeda da paciência. É esse o recurso pelo qual você chegará a conquistar a si mesmo, a ganhar-se a si mesmo, a tomar as rédeas do seu destino espiritual em suas mãos. É a paciência. Sem isso, qualquer outra virtude será frustrada. E novamente, por que isso é importante? Sobretudo para o mundo hoje em que vivemos. Porque o mundo que vivemos hoje é um mundo de velocidade. É um mundo de fluidez. Na definição de um dos maiores sociólogos de hoje, Bauman, é o mundo da modernidade líquida, em que tudo é feito para fluir e nada é feito para durar. Tudo é rápido. Relacionamentos, inclusive, é conecta e desconecta, segundo as conveniências. Então é tudo conecta e desconecta. E eu faço quando eu quero, quando me convém. Então nada é feito para durar. É um mundo de velocidade. Nessa velocidade as criaturas não têm conseguido uma base estável para construir a sua felicidade, porque projetam tudo nessas coisas que estão sempre fluindo, e então não conseguem nunca encontrar paz, serenidade e harmonia. E mais do que isso, transportam, têm a tendência de transportar essa velocidade para as conquistas do espírito. Hoje em dia você compra algo hoje e amanhã está na porta da sua casa, algo que veio lá de outro país, em uma semana está na sua casa. Tudo que você quer hoje você consegue praticamente rápido, em se falando de aquisições materiais. E aí a gente acha que vai acontecer a mesma coisa com as virtudes. Vai ser rápido assim. Você vai comprar 1 quilo de paciência no Mercado Livre e amanhã está na sua casa. Só que, não sei se alguém já encontrou, mas não existe essa loja. Não se compra a virtude. E como as pessoas esperam que fosse ser construído nessa velocidade, quando percebem ou constatam que não é assim, se frustram e desistem. Vai dormir hoje impaciente, quer acordar amanhã paciente. Como continuou da mesma maneira, falar, quer saber, vou morrer assim, nasci assim, vão ficando. E aí continua sofrendo as consequências de ser impaciente. Ao tentar evitar as lutas necessárias para construir a paciência, continua sofrendo as dores características ou inerentes da impaciência. Fugindo do sofrimento da transformação, cai no sofrimento da não transformação. Esse é o grande paradoxo do ser humano. Fugindo do sofrer, ele sofre muito mais, porque ele acha que vai ser muito difícil mudar, vai sofrer na mudança. Então eu vou ficar onde está. Mas ele sofre muito mais. Sabe por quê? Dizia Bert Hellinger, é mais fácil sofrer do que solucionar.
grande psicanalista alemão vai nos dizer isso. Porque muitas vezes eu caio na zona do sofrimento, da culpabilização, porque eu terceirizo a responsabilidade das minhas dores, das minhas frustrações. Não sou eu, são as pessoas e é o mundo. Então eu caio na condição daquela pessoa que se vitimiza, acusando a tudo e a todos pelo seu sofrimento e pelas suas dores, sem perceber que a causa está nela mesma. É mais fácil sofrer do que solucionar. Então eu caio na região de acomodação e terceirizo a responsabilidade das minhas dores. Mas com Jesus é preciso fazer esse autoencontro como condição necessária para construir felicidade perene, duradoura. Isso demanda tempo, e com o tempo paciência, e com a paciência perseverança. Por isso a semente. A semente demanda tempo, perseverança do agricultor, para que venha colher os frutos. Algumas árvores demoram anos e anos para poder frutificar, ou para poder florescer. Assim são as virtudes. Algumas demorarão anos para que a gente realmente possa chegar aos frutos, usufruir dos frutos dessas virtudes. Mas é justamente por isso que, uma vez construídas, as virtudes são eternas. Boa notícia. Uma vez conquistadas, você nunca mais as perde. Por isso demandam tempo. Não é algo que se constrói da noite para o dia, porque é algo eterno. Esse é o segundo ponto que nós gostaríamos de destacar e que Jesus nos fala implicitamente por meio dessa palavra. E o terceiro ponto, que também achamos fundamental, é, ao se utilizar de uma semente da menor de todas as sementes, Jesus vem nos dizer que esse reino começa a ser edificado nas pequenas coisas, nos mínimos gestos do dia a dia, do cotidiano. Porque pensamos no reino de Deus e já imaginamos logo os grandes trabalhadores e os grandes trabalhos, sem percebermos que só chegaram lá porque passaram por toda essa etapa. Porque raras vezes, isso tenho falado muito com meu amigo nas viagens, raras vezes nós pensamos nos grandes laboradores do Cristo no dia a dia, no cotidiano. Quantos de nós pensam em Paulo levantando todos os dias naquele deserto por 3 anos, sem saber o que seria do seu futuro, com os remorsos, com as dúvidas, levantando todo dia para fazer tenda, para enfrentar aquele clima árido, para confrontar aqueles dois que estavam naquela condição por conta dele, que havia destruído a família deles. Quantos de nós pensam na luta desse ceareiro para manter-se nesse cotidiano sem desanimar, até chegar a vir um dia a ser Paulo, o apóstolo? Depois mais 3 anos, abandonado até mesmo pelo pai, lá em Tarso, na sua terra, seus conterrâneos, sendo chamado de um louco pacífico, porque era assim como ele era conhecido. É um louco pacífico, coitado, tinha tudo para ser um grande homem, tinha um futuro brilhante, mas ele está fazendo tenda, virou cristão, está seguindo o Nazareno lá, um louco pacífico. Quantos de nós pensam no dia a dia desses homens e mulheres, até chegarem às condições dos grandes testemunhos? Então é nas pequenas sementes do dia a dia, nas pequenas relações, na convivência com aquelas pessoas que vemos diariamente. É assim que vai se construindo o reino, nas pequenas sementes, nas menores das sementes. Mas o que Jesus quer ressaltar também é: não menospreze o potencial dessas pequenas ações, porque você não sabe o que pode vir delas. Você não sabe ou não imagina o resultado dessas pequenas ações. Você não sabe se um sorriso que você deu hoje para uma pessoa foi o sorriso que a impediu de se suicidar. Você não sabe se aquele livro que você deu para uma pessoa foi o que a impediu de cometer algo que poderia, vamos dizer assim, machucar muitos corações por séculos. Você não sabe o potencial dessa pequena semente que você lança no solo da vida, nos corações. O reino de Deus é assim. Ele começa pequeno, mas ele se estende. Jesus, perante o Império Romano, parecia uma semente diante de um rochedo. Mas quem venceu? A semente ou aquele rochedo? Onde está o Império Romano hoje?
E onde está o império, o reino de amor que Cristo está estendendo pelos corações do mundo? Então Jesus parecia um grãozinho de mostarda diante daquele grande império. Mas quem venceu? A gente não pensa. Os cristãos, com sua exemplificação, conquistavam tantos outros corações, com a sua fé no testemunho, que um dos grandes historiadores da antiguidade, Tertuliano, chegou a dizer: o sangue desses cristãos parece semente. Quanto mais se mata, mais desse povo aparece. Porque aquela exemplificação deles, aquele testemunho nos momentos culminantes, eram sementes lançadas em outros corações, e que depois viriam frutificar ao longo dos séculos. Tudo é semente. Aquele ato de perdão de Estevão diante de Saulo ainda, o seu verdugo, foi a sementinha lançada no coração daquele homem, que ele resistiu, mas uma hora ela germinou, e quando germinou, ele fez o que fez. Fez tanto, que quando Emmanuel foi escrever o livro Paulo Estevam, ele veio a dizer a Chico que se ele fosse colocar no livro todos os testemunhos de espíritos que estavam buscando ele para falar de Paulo e da gratidão por ele, o livro não chegaria ao dele. Mas como começou tudo isso? Com aquela sementinha de perdão lançada por Estevão no coração daquele homem. E essa semente se estendeu, frutificou e está gerando frutos até hoje, porque se estamos aqui é em parte por conta daquela semente. Porque o que seria do futuro do cristianismo? Certamente outros missionários viriam, mas talvez a história seria completamente outra, não fosse aquela sementinha. A sementinha de um livro, depois da morte dada a Eurípides Barçanufo pelo seu tio Mariano, que culminou no que culminou. Em poucos anos de espiritismo, Eurípides fez mais do que todos nós em 2, talvez, encarnações de espiritismo. Daquele casal que viu um jovem com mediunidade, uma potencialidade, resolveu acolher e levar para ele um evangelho segundo o espiritismo, e daí surge um Chico. Pequenas sementes que marcaram vidas. Um exemplo que eu gosto sempre de dar: nosso querido Honório, certa feita foi chamado em Belo Horizonte para falar para uma mocidade de 5 jovens. Ele que já era um palestrante requisitado em todo Minas Gerais, bastante reconhecido Brasil afora, mas foi chamado para falar numa mocidade de 5 jovens, falar de evangelho. E os jovens desanimados: ele não vai vir, ele é muito ocupado. Mas ele foi, um domingo, e passou lá à tarde com eles falando de evangelho. Quando ele saiu, um desses jovens veio perguntar: mas por que você veio? Por que você veio aqui falar? Sim. E ele então respondeu apenas assim para esse jovem: eu não sei quem está aqui, eu não sei em que solo eu estou semeando. Esse jovem era Haroldo Dutra Dias. E veja quanto essa semente tem frutificado, levado aí aos corações consolo, instrução do Evangelho. O mesmo que fazia o grande rabino Hillel, avô de Gamaliel, ele sempre se ajoelhava perante os seus alunos que às vezes ele nunca havia visto antes. E determinado dia um companheiro seu chegou: mas por que você faz isso diante de todos eles? Você que é o grande mestre de Israel, todo mundo te conhece nas redondezas, na região, sua fama se espalha por toda a região. E então ele respondeu apenas: eu não sei perante quem eu estou me ajoelhando. Pode ser que esteja aqui alguém muito maior do que eu. Diz Malbatã que certa feita estava num de seus estudos um jovem de 13 anos, que vinha lá da Galileia, e diz que Hillel se ajoelhou perante ele. Vocês imaginam quem é esse jovem de 13 anos? Então é mais ou menos isso. Porque há um provérbio oriental que diz: qualquer um é capaz de contar quantas sementes tem um fruto, mas ninguém é capaz de contar quantos frutos tem uma semente. Você não sabe se aquela sementinha que você lançou vai virar uma árvore que vai dar muitos frutos, que por sua vez darão muitas sementes, muitos frutos, e isso se estende ao infinito. O bem contagia muito mais do que o mal, porque o mal precisa sim de exércitos, multidões, fortunas e armas para fazer o seu trabalho. O bem, para estender o reino de Deus na terra, precisa de um coração tocado pelo Evangelho. Basta ver o que fizeram Chico, Luther King, Gandhi e tantos outros corações inspirados pelo bem e pelo amor. Essa é a ideia da parábola. É essa a ideia da construção do reino de Deus.
é partirmos da nossa transformação, lançando no solo dos corações daqueles que convivem conosco os frutos ou as sementes que nascem dos frutos que puderam gerar no bem. Para encerrar, gostaria de utilizar a frase de Rumi, um grande espiritualista sufi, que dizia assim: ontem eu era inteligente e queria mudar o mundo, hoje eu sou sábio e estou mudando a mim mesmo, porque mudar a mim mesmo é mudar também o mundo. Que Deus abençoe a todos e que Jesus lhes inspire sempre. Muito obrigado.